Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto, este podcast de fotografia. Eu sou o João Paulo e tenho aqui o Ruben. Olá Ruben, Olá, olá. estás prontinho para mais um episódio? É verdade, é E verdade. desta vez, mais uma vez, vamos dar um pequeno salto ao outro lado do oceano. Já não é a primeira vez que vamos ter aqui um convidado internacional que o Ruben Uhum. vai passar a apresentar como sempre. Então, Força, Ruben. hoje temos imenso prazer em receber o Gustavo Minas, nascido em Cáceres, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil. Estudou jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, onde aprendeu fotografia básica e técnicas de laboratório. Após um período de desgaste como jornalista de economia, decidiu abraçar a fotografia para aliviar a cabeça e algum do stress. Desde esse dia, os seus trabalhos começaram a ganhar prémios e o levaram ao convite para a produção do seu primeiro livro, com quase 10 anos de fotografia de rua. Para além de produzir um trabalho lindíssimo, ainda é formador em diversos cursos de fotografia no Brasil e por todo o mundo. Mais uma vez, é com imenso gosto que recebemos hoje o grande Gustavo Minas. Gustavo, muito obrigado por teres aceito o nosso Olá, convite. Gustavo. Olá, bom dia. Muito obrigado, Ruben. Muito obrigado, João Paulo, pelo convite. Fico honrado de participar do podcast. É um prazer falar com vocês de Portugal aí. E é isso. Fico à disposição aí para as perguntas. Vamos lá. Força. De Já agora notar temos... que, sim, o Gustavo já tinha sido sugerido por alguns dos nossos ouvintes, não é, João Paulo? É verdade, é verdade. Nós quando gravámos o nosso Discord Talks 3, em off ainda, foi um dos nomes que foi surgido, salvo erro, pelo Pedro Silva Torres. Sim, Por isso, isso. Pedro, se estás a ouvir, estás a ver, Este trouxemos o episódio Gustavo. é by Trouxemos o request, Gustavo Obrigado, ao quase. convite. Foi uma boa sugestão, uma boa não, uma excelente sugestão. Uma excelente sugestão. Então, hoje normalmente no início do podcast eu gosto de compreender um pouco como é que surge a fotografia para os nossos convidados. Mas no teu caso está um pouco implícito naquilo que eu li na biografia. Por isso, a pergunta pode ser feita de outra forma. Porquê é que escolheste a fotografia? De todos os hobbies que podias ter escolhido naquele momento em que estavas a sentir aquela pressão como jornalista e aquele cansaço, porquê a fotografia? O que é que te atraiu? Uhum. Bom, acho que foi, na verdade, a perda da literatura, assim. Acho que quando eu era meio jovem, eu gostava muito de escrever. Foi por isso que eu resolvi também fazer jornalismo. Gostava muito de ler, passava muitas horas do dia lendo e gostava de escrever histórias curtas, contos e tal, e até por um tempo foi isso, mas aí quando eu comecei a trabalhar, tendo que escrever profissionalmente, né, numa redação de um jornal diário sobre assuntos muito chatos, e eu passava ali 10, 11 horas do meu dia numa redação de jornal, isso meio que atrofiou um pouco a minha paixão pela literatura, que eu chegava em casa e não tinha mais vontade de escrever ali, não sei, né, acho que uma coisa bloqueava a escrita profissional, meio que bloqueava a escrita criativa de Uhum. alguma maneira. E nisso fiquei com essa, né, sentindo falta de ter um meio de expressão alternativo para isso ali. Eu já tinha feito fotos em outros períodos, mas nada muito aprofundado. Já tinha feito até vídeos com uma câmera amadora, enfim, tentado brincar um pouco de cineasta aí de uma maneira muito tosca, né? Claro, e aí a fotografia, acabei lembrando que eu gostava muito de fotografia, isso era por volta de 2007, e aí eu ia fazer uma viagem pela América do Sul, na verdade só Argentina e Chile, e aí comprei minha primeira câmera digital e, enfim, fiquei maravilhado com as possibilidades do digital, nunca tinha tido uma câmera digital e achei, né, fiquei bobo com o que se podia fazer ali, tanta coisa, né, tantas possibilidades técnicas ali que a gente não tinha na época da fotografia analógica. E Claro. por um ano e meio experimentei muito, mas também não sabia exatamente o que eu estava fazendo ali, era muito sem referência, tinha pouca referência da época de universidade, até que em 2009 eu entrei num curso de fotografia, de linguagem fotográfica com o Carlos Moreira, que é um fotógrafo, Uhum. era um fotógrafo, faleceu em 2020, clássico brasileiro da fotografia de rua, que dava cursos de duração de um ano em São Paulo. Isso aí Ah, foi o que foi meu ponto de virada, assim, porque pela primeira vez eu me aprofundei, fui estudar no primeiro semestre os clássicos de preto e branco, né? sim. Bresson, Robert Frank, Cartez, AG, Lee Friedlander, Gary Winogrand, esses nomes da fotografia de Ok. rua, que, lógico, né, eram muito
também interessantes ali, mas que também acho que eram fotógrafos que fotografavam uma realidade que já estava muito distante, que eu não podia, que me inspiravam, mas enfim, me ensinaram muito de composição, mas não era algo, estava muito longe para mim do meu dia a dia. Hum, E aí no segundo semestre começamos a ver autores mais contemporâneos, que aí eu acho que eu falei assim, eu acho que essa pode ser a minha estrada um pouco, que já eram autores que trabalhavam mais com cor e com uma luz que era um pouco parecida com o que eu via no Brasil, com a maneira acho que eu já tinha de ver as coisas um pouco, que era especialmente o Harry Gruyer, que é um belga da sim, sim, Magnum, o Alex Webb, depois o Pinkassov, o Saul Leiter, que tem uma luz totalmente sim, sim. diferente, mas que também é muito bonito e, enfim, um trabalho riquíssimo de cor. E aí esses caras mais contemporâneos, que trabalhavam mais com cor, acabaram meio que guiando a minha produção. E aí, enfim, São Paulo também era uma cidade nova para mim, né? Eu não sou de lá, sou do interior do estado de Minas Gerais, então juntou um pouco de conhecimento da linguagem fotográfica com também essa vontade de conhecer a cidade, de explorar a cidade. E aí eu passei por conta um pouco do curso do Carlos também, que a gente tinha que levar uma produção semanal, eu passei a fotografar bastante, com bastante O, assiduidade. o curso levou-te a começar a fotografar todos os dias? Foi essa disciplina que ele conseguiu impor-te? Foi, foi, foi isso, sim, foi bastante. A gente tinha que apresentar trabalho toda semana. Eu chegava, lógico, né, com Hum. 50 fotos horríveis no começo, até que bem lentamente ali, eu acho que foi evoluindo um pouco. E era engraçado que em 2009 a gente também não tinha tanta oferta de referência na internet, né? Certo. Assim, não existia praticamente o Instagram, a gente tinha o Flickr, mas também, sei lá, o número de fotógrafos, essa coisa de canal de YouTube, que hoje é uma fonte muito grande de informação, também não existia, né? Então era tudo, acho que foi um aprendizado muito na base dos livros, que o Carlos tinha uma biblioteca incrível ali, então foi um aprendizado, acho que bem analógico ainda, e acho que mais lento também por isso, né? Não era, hoje em dia tem fotógrafos que, sei lá, que desenvolvem muito rápido, né? Que a fonte, né, tem muita informação aí, o Sim. Instagram, para bem ou para mal, ainda é uma fonte, né? Muita Isso, coisa isso, é um, isso é, um, disponibilizada. é um pequeno debate que até podemos ter um pouco mais em frente, que tem a ver com esta demand do público perante os fotógrafos de rua, que quase que exigem que tenhamos trabalhos publicados regularmente, não é? Quase que estamos a fotografar e no dia a seguir as imagens têm que estar online. Sentes algum tipo de Uhum. pressão desse género? Ou gostas de deixar as imagens amadurecer um pouco? Eu tenho esse hábito que eu acho que para mim faz muito bem, de não ter essa pressão de fotografar num dia e publicar no outro, né? Uhum. Eu fotografo e aí eu espero 6 meses. E aí, por exemplo, agora estamos em março, eu estou publicando fotos de setembro, de agosto do ano Ok. passado, porque eu gosto de voltar nas fotos e aí sim eu espero, né, um julgamento um pouco mais frio em relação às fotos. E também é uma maneira de eu ficar sempre reavaliando meu arquivo, né, olhando para trás no que eu estava fazendo 6 meses atrás. E acho que as fotos para mim ficam menos descartáveis com esse ritmo de trabalho, né? Eu não estou publicando, não estou fazendo hoje para publicar amanhã, e aí eu volto, Sim, consigo sim. olhar a produção de um mês e encontrar pequenos recortes ali e tal. Então, é uma maneira que eu tenho de, sei lá, deixar as coisas um pouco mais lentas aí nesse mundo tão rápido aí de redes sociais, né? Há pouco estavas a falar até das influências que tiveste em termos Uhum. de fotografia, de composição. É possível, não sei, agora vais-me responder, traz alguma influência por parte da pintura ou outro tipo de artes? Parece-me que há ali qualquer coisa mais renascentista, será? Não sei, na verdade, eu tive muito pouco contato com pintura, né, na minha Hum, formação aqui no Brasil. Não é, enfim, principalmente quando você vive nas cidades pequenas, não é uma coisa que você encontre o tempo inteiro ali. O que eu sim, vejo mais, eu acho que é uma influência, acho que para quase todos os fotógrafos ali, né, não só fotógrafos, cineastas, mas é o Edward Hopper, né, que claro, ok, tanto com o uso das luzes naturais sim, quanto sim. das luzes artificiais nas fotos noturnas ali, é muito, acho que ensinou a gente a ver um pouco, né, a enxergar a luz, e não só a questão da luz, Hum, mas também a questão da cor, a questão de uma certa melancolia ali que acaba também aparecendo.
enfim, todo um clima que ele cria nas pinturas e que, sei lá, para mim me tocam de um jeito e que de alguma maneira acho que acaba aparecendo em alguma das minhas fotos aí. Apesar de eu não ser tão melancólico, eu acho, quanto as pinturas dele, mas enfim, acho que eu vejo mais esse. E mais claro, né? Tem essa luz meio, não sei se barroca, uma coisa meio de Caravaggio dos claros e escuros que Sim, aparece sim, muito na minha sim. fotografia também, mas que acho que acabou me chegando talvez mais de segunda mão ali. Talvez eu tenha pegado isso muito mais das fotos do Alex Webb, que talvez tenha se inspirado nesse tipo de pintura, né? Enfim, depois sim, depois que eu já fotografava, fui conhecer, fui saber um pouco mais de pintura, quando sei lá, passei a viajar mais e a me aprofundar um pouco mais na história Outras das artes influências, não é? plásticas também. Sim, E achas que já consegues fazer uma identificação um bocado do teu estilo? Gostas de fotografar enquanto andas, né? Estilo Marilyn Manchester, ou preferes estar num certo sítio e vais observando o que vai surgindo, tipo Mero Modo Witt? pesca, tipo pesca. sim. Sim, sim, acho que geralmente é isso que eu faço, né. Lógico que depende muito do tipo de lugar, né, tem lugares Uhum. que demandam que me dão vontade de sair caminhando mais rápido, porque tem muita coisa acontecendo, sei lá, quando eu estou em Nova York ou em alguma outra cidade que me dá ou em São Paulo também, que tá muita coisa acontecendo, eu tendo a pescar menos e a andar mais, mas se eu estou em lugares como a minha cidade natal, que eu tenho um projeto sobre lá, que é uma cidade muito pacata, né, com pouca coisa acontecendo, ou mesmo aqui em Brasília, então acho que esse é meu método de trabalho padrão, assim, né, de achar algum cenário com potencial, com uma luz interessante, e aí ficar por ali, né, esperando os personagens entrarem em cena, então. Como é que é a tua rotina? Tu tendes a fotografar mais ao início do dia e ao final do dia? Onde é que encontras tempo para fotografar? Pois é. Bom, apesar de eu fazer trabalhos também como fotógrafo aqui, né, às vezes faço Uhum. retratos de política, de algumas outras coisas assim, de também me dar oficinas de fotografia de rua. Meu ganha-pão, a minha atividade principal ainda é como jornalista, né. Então, eu trabalho mais ou menos umas 7, 8 horas por dia, mas aí eu consigo encaixar a fotografia nesse tempo. Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem um período de onde eu moro, de 4 meses que é muito seco no inverno, assim. Então a luz fica super bonita e a gente quase não tem nuvens no céu por Ok. 4 meses. Então eu consigo acordar 6 horas da manhã, 5h30 e tá na rodoviária, que é basicamente o único lugar aqui que tem gente, às 6 e pouco, e pegar a primeira luz da manhã e aí fotografar ali por uma hora e pouca, uma hora e meia antes de ir para o trabalho. E aí, a hora que também eu termino de trabalhar, por volta das 3, 4 da tarde, eu consigo sair de novo e ainda fotografar um pouquinho mais, né? Consegues entrar no mindset logo de manhã? Ou seja, Sim, nossa, na eu falo verdade é por meu mim. preferido. Eu costumo demorar para aí 1 hora até aquecer, entre aspas. Tu consegues entrar Eu, nesse mindset, sair para a rua, dizer: "Não, isto vai acontecer hoje"? eu não só consigo, como eu acho que é meu mindset preferido, assim, acho que a cabeça está um pouco mais fresca sem as influências de Ok, trabalho, de ok. problemas do dia a Sim. dia. Eu acho que ainda tem alguma coisa de, sei lá, de sonho. Eu acho que eu sou uma pessoa, durante muito tempo da minha vida, eu fui super noturno, de dormir 3, 4 Hum. horas da manhã e acordar meio-dia, e depois que minha filha nasceu também, e com a fotografia de rua, acho que Muda muito, não é? eu criei. É, Muda a rotina. eu, sim. E aí eu acho que eu funciono muito, gosto muito de sair logo cedo, tomar um café rapidamente, já tá na rua e Hum. ver o sol nascendo também. Deve ter alguma coisa também, eu já, sei lá, tem esses estudos que dizem que ver o sol nascer também afasta a depressão, te bota num estado de certa, Sim, de bem-estar ali, que eu acho que contribui também para a coisa toda. sim, o sair e caminhar e às vezes só o facto de ir para a rua e, eh, apanhar um bocado de ar fresco também ajuda. A câmara vai por Claro, arrasto, não é? né? Na na neste tipo de situações de que estávamos a falar até em questão de mindset, como é que tu lidas normalmente quando sentes que as imagens não te estão a aparecer, quando estás a trabalhar em algum projeto? Tu normalmente insistes? Como é que ultrapassas, eventuais bloqueios criativos? Pois é,
sempre me fazem essa pergunta, assim. É engraçado porque eu tenho eles muito, né? Principalmente Uhum. nesse período em que eu fotografo muito, 4 meses aqui fotografando quase todo dia. Chegam uns dias que eu falo, meu Deus, eu não aguento mais fotografar, eu me vejo repetindo fotos que eu já fiz e eu só consigo fazer versões piores. Mas para mim também a fotografia é muito uma questão física, assim. Eu saio do trabalho, eu não tenho de vontade de voltar para casa direto. Então, falar, eu vou dar mais uma volta e lógico, eu tô ali para fotografar, mas eu também tô para ficar um pouco mais na rua, então eu tento, sabe, desvincular um pouco as 2 coisas. Eu gosto realmente de estar na rua, de Hum. pegar um ônibus e ir para um lugar desconhecido ou pegar um metrô então eu acabo fazendo naturalmente e tento me tirar um pouco dessas pressões, né. Mas aí tem outras coisas que eu costumo fazer também, sei lá, trocar a lente da minha câmera, assim. Se Hum. eu trabalho principalmente com a 27 mm na Fuji, que é equivalente a uma 40. Aí o dia que eu estou me sentindo vendo as coisas muito da mesma maneira, eu utilizo uma Zoom, que é 18-55, ou uma 35, ou até às vezes uma 56, que se transforma em 85. Então eu fico fazendo coisas que me tiram um pouco da minha zona de conforto. Às vezes eu tento usar um Hum. flash na fotografia, às vezes eu tento fotografar de dentro do meu carro, às vezes eu tento Ok. sair para andar de bicicleta e ir para lugares mais quietos e no caminho se parar, se eu ver alguma coisa. Eu fico tentando, né, me tirar dessa rotina muito estabelecida, muito disciplinada que eu tenho. Fico tentando dar essas quebradas, né? Se eu saio, Uhum. sempre busco viajar também, né? E até as oficinas de fotografia de rua são, né, são parte disso, né? Me levam para outros lugares, aí quando eu volto, eu vejo Brasília um pouquinho diferente, assim, sabe? Fico um pouco decepcionado porque eu não estou num lugar que é super excitante mais, mas ao mesmo tempo me renova um pouco a visão que eu tenho de Brasília. Enfim, são várias estratégias, fotografar um pouco à noite e, claro, também me abastecer dos fotógrafos, de fotógrafos novos, eu gosto de comprar muito fotolivro e às vezes não só de Uhum. fotografia de rua, mas de outros tipos de fotografia Qual para. qual foi a tua última aquisição? Eu acabei de comprar um livro de um fotógrafo brasileiro do estado da Paraíba, que fica no Nordeste, que se chama Hum. Gustavo, também Gustavo Moura. Trabalha em preto e branco, tem um trabalho documental bem clássico, assim, que é inspirado no universo de um poeta brasileiro que se chama Ariano Suassuna. O livro chama O Reino Uhum. Encantado, uma coisa tá aqui do lado aqui. E, enfim, também outro cara que bebe de outra fonte e traz para fotografia, né? Mas eu gasto bastante dinheiro com fotolivro. É caro, é. E aí, às vezes, e às vezes, enfim, também é uma maneira de desbloquear, né? Sentar um pouco com um fotolivro e para pensar, sei lá, hoje eu vou sair sendo outro fotógrafo um pouco, né? Uhum. Você acaba incorporando elementos de outras pessoas também no seu trabalho. O Gustavo há bocado falou ali de uma questão de da importância do viajar e de conhecer outros sítios e depois quando ele regressa, onde está a ver as coisas de maneira muito diferente ou não. Há alguma cidade do mundo em que gostasses muito de fotografar? E sim, porquê, Gustavo? Em que eu gostei muito de fotografar, o que Não, eu que pretendo. gostasses. Gostaste de ir, que Tipo, ainda não foste. um sítio que nunca foste e Que eu que ainda não fui. tipo assim, epá, adorava lá ir. Sim. eh, Bom, eu tenho muita, eu tenho muita curiosidade, claro, sobre o Marrocos, né? Tem muitos trabalhos Hum. feitos sobre lá que me parecem super interessantes, mas sempre que alguém vai, volta falando que é super complicado, que as pessoas não gostam de ser fotografadas, Sim, Marrocos. que pode Marrocos ser tem uma isso, viagem sim. perdida. Mas eu tenho um amigo marroquino também, e ele é de lá, e ele mesmo fala que ele consegue se comunicar super bem, claro, com as pessoas, e mesmo ele diz que é super, super complicado ali, né? É engraçado, o Harry Gruyère, por exemplo, tem um livro sobre o Marrocos que eu gosto muito, e aí eu fui rever essas fotos para, né, entender como que ele tinha feito, e realmente nas fotos dele tem muitas pessoas de costas, assim, Uhum. que geralmente é um problema para mim quando vou ver, às vezes, fotógrafos que estão começando, que são muito tímidos e fotografam só pessoas de Sim. costas, e às vezes eu falo, pô, isso é, sei lá, acho que perde alguma coisa, mas no trabalho do Gruyère, acho que sei lá, a força das cores, da luz e sombra, do clima ali é tão, né, mais forte do que talvez que o elemento humano ali, de alguma maneira, né, que acho que ele era uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção até que eu fui analisar o livro pensando nessa dificuldade que as pessoas relatam de fotografar lá.
Também é sempre aquela visão mais exótica, não é? Hã? Eu por ser algo mais exótico, ser diferente noutro país, outra É, cultura, não é? é. Claro, tem isso, mas aí, sei lá, Tóquio também me fascina muito, me dá vontade de ir, sempre que eu vejo algum trabalho. Eu gosto muito, pois é, tem o Marrocos por conta do trabalho do Gruyère, mas geralmente as cidades que me atraem mais são meio grandes metrópoles, assim, estilo Tóquio, Londres já fotografei um pouco, mas não tanto. A última vez que eu fotografei lá era 2013 ainda, mas agora estou voltando em junho para um workshop e estou muito animado para fotografar. Nova York eu passei só 10 dias, mas foi como, sei lá, apareceu 2 meses fotografando, era super, super instigante para mim. Tinha noite que eu nem conseguia dormir pensando em acordar no outro dia para fotografar, literalmente, assim, né? Mas geralmente, apesar de eu ter citado Marrocos, eu acho que as cidades que me atraem mais são mais metrópoles mesmo, um pouco feias, modernas, aí, com esse fluxo enorme de pessoas, do que esses lugares mais exóticos e super coloridos, né? Falaste aí nas workshops e do que tu tens ouvido dos teus alunos, eh, consegues explicar o porquê deste fenómeno outra vez de popularidade que a fotografia de rua começou novamente a ter? Sei que alguma vez perdeu, mas tens um bocado essa percepção? Eu acho que tem vários motivos, né. Eu acho que primeiro é um tipo de fotografia que é muito fácil de ser feita, né, você só precisa de você mesmo, de uma câmera, você não precisa de uma super luz, você não precisa de uma equipe, então é algo que está muito à mão ali, eu acho que é até meio instintivo, né, de começar a fazer. E outra, claro, teve essa super popularização de perfis de fotografia de rua no Instagram, que eu acho que também tem um papel nessa retomada, né. Mas tem também algo que é sei lá, eu acho que é um pouco também de talvez um efeito psicológico ali, porque a fotografia de rua, pelo menos para mim, ela faz um pouco bem para a saúde mental ali, você Sim, sair com uma câmera sim. na mão, com a cabeça vazia, olhando a vida dos outros, a vida da cidade, se esquecendo de si mesmo. Então, para mim é um processo viciante ali, que ele deve liberar algum tipo de hormônio É uma terapia. na cabeça. E para mim, então eu acho que as pessoas acabam também ficando um pouco viciadas nesse processo, né? É tipo começar a ir para academia, apesar de eu odiar academia, mas né, as pessoas que vão relatam esse tipo de coisa, né? Essa necessidade física. Então acho que também, enfim, isso também deve contribuir, porque as pessoas realmente, principalmente quem está começando, né, fica super obcecado muito rápido ali e quer Sim. seguir fazendo. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta difícil que eu sei que vai variar muito de pessoa para pessoa, mas o que é para ti a fotografia de rua? Qual é a tua É... definição? Isto, isto, Bom, isto dá uma conversa para horas, não é? pois é, eu não, sinceramente, eu não penso muito assim, precisa ter esse tipo de regra, assim, né? Por exemplo, quando há um tempo atrás, alguns anos atrás, o coletivo inglês In Public, que era o Nick Sim. Turpin, o Matt Stewart, tinha tipo como um manifesto, né? Como as regras da fotografia de rua são essas aqui. E eu Uhum. achava aquilo, na verdade, um pouco muito pretensioso, assim. Parecia que eles eram como a FIFA da fotografia de rua, sabe? Assim, essas são as regras, se você quiser brincar, se você quiser jogar, você tem que fazer isso aqui, senão não é Aquilo mais. deu E lado tá- bate por causa do trabalho do Blake Andrews, por isso já foi muito e debatido, não depois é? eles acabaram, eles se botaram tanto dentro de uma caixa que o coletivo acabou acabando, terminando por conta das regras, né? E aí no Sim. começo, sim, assim, eu acho que cada um vai da maneira que se sente mais confortável de fotografar. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de interagir Hum. antes de fazer as fotos com as pessoas. E realmente, eu acho que quando eu tenho alguma interação, que as pessoas me notam antes e pedem uma foto, eu faço a foto e tal. Às vezes eu tenho alguns retratos, né, em alguns trabalhos, mas eu não sinto a mesma coisa em relação a esses retratos, as fotos mais posadas, do que eu sinto em relação às fotos que são mais espontâneas ali. Em algumas fotos espontâneas as pessoas não me notam, em outras tem essa troca de olhar, esse confronto de olhar que para mim às vezes é muito interessante. Mas eu estou ali na rua o tempo inteiro, então o meu jeito padrão de fotografar é fotografar espontaneamente pessoas Hum.
né, nas suas atividades diárias. Eu acho que isso é meio que o arroz de feijão arroz com feijão, Sim, sim, como sim. se diz aqui no Brasil, da fotografia de rua, né? Mas eu também não vejo problema uma pessoa misturar, tem um corpo de trabalho, fotos espontâneas, com retrato, com fotos sem pessoas, de um detalhe, de objetos que denotem a presença humana nas ruas ali. Eu acho que, enfim, é até um pouco algo chato, né? Você falar assim, não, esse trabalho é só fotografia de rua. Acho que quando a gente fotografia de rua é muito nichada, né? Fica muito nesse Uhum. canto da fotografia de rua, e quando você consegue extrapolar isso um pouco, acho que é mais fácil do seu trabalho circular fora desse universo da fotografia de rua, é mais fácil atingir mais pessoas. Então acho uma bobagem também ficar pensando. Sim, eu gosto mais da resposta do Guarana Grande quando lhe perguntavam sobre isso. E ele dizia: Eu não faço fotografia de rua, eu sou fotógrafo. E no fundo é só Exato, isso, não é? né? Eu faço fotografia de rua dentro de casa. Eu tenho minha filha tá Sim, pulando do sim. sofá e, né, não é sobre isso aí. Eu também acho um pouco limitador de ficar pensando nisso, assim. Mas aí, lógico, mas tem alguma definição que eu acho que aí é mais clara, assim, sei lá, quando algum Hum, aluno vai me traz só fotos de prédio que são muito descritivas da certo. arquitetura, aí sim, eu falo, eu acho que isso aqui é mais para fotografia de arquitetura, e eu acho que você está se Uhum. preocupando demais em descrever o espaço urbano. Eu acho que aí já extrapola um pouco ali. O debate acaba por bater muito sempre na questão de se é espontâneo, se não é espontâneo, se estar a É, fotografar as pessoas de costas ou estar a fotografar as pessoas de frente, se há alguma intervenção na imagem a pedir a pessoa para fazer determinado gesto. Isso é muito do debate. Eu acho que o base, pelo menos para mim, é que seja espontâneo, né? Sem qualquer intervenção por parte de quem faz a foto. Mas isso vai variar sempre de fotógrafo para fotógrafo, não é? sim, exatamente. E eu acho que também é importante ser honesto ali, né? Pô, montar toda uma cena ali, eu acho que se você montou, tudo bem que deixe isso claro. Se teve manipulação, você não faça igual o Steve McCurry, né? Que fala, não, a culpa eu não Sim. sabia, ou, né? Enfim, eu acho que é mais importante essa honestidade, né? Quando eu faço um retrato, fica claro ali que há muitas vezes que aquilo foi um retrato, né? Também, se alguém pergunta, eu falo, não, lógico. Mas, enfim, 99% do meu trabalho acho que realmente espontâneo. Uhum. E já houve uma vez que tenhas sido confrontado com alguém que não quisesse ser fotografado? O tempo inteiro, né? Eu sei que faz parte, eu sei que faz parte, acontece a todos. E como é que tu Não, lidas com isso? não o tempo inteiro, né? Mas assim, sei lá, 2, 3 vezes por semana ali. Eu acho que é difícil ter não contra um confronto direto, né? É difícil ter uma receita ali, né? Tem muitos tipos de situação diferente, muitos níveis, muitas nuances ali desse tipo de coisa, né? Quando a pessoa reclama e fala diretamente, não quero ser fotografado, se a foto é realmente, se ela tem um protagonismo ali na foto, tudo bem, não faço. E enfim, também até porque isso tudo já se rompeu, né? Essa espontaneidade que a gente estava falando já foi quebrada nesse momento, né? Então, e aí já paro de vez com a foto, né? Agora, tem vezes, por exemplo, eu tenho muito problema no Brasil com vendedores de rua, porque geralmente são pessoas que suspeitam que eu sou de algum tipo de órgão fiscalizador, que eu estou ali Ah, para denunciar. Então, quando eu quero fotografar um lugar que tem algum vendedor de rua e eles já começam a me olhar estranho, eu me aproximo e falo: olha, eu faço fotografia de rua, olha para mim, eu não sou do órgão fiscalizador, eu estou aqui porque gosto de fotografar cidades e, sei lá, tomo essa iniciativa, e aí às vezes eles ficam mais tranquilos e eu volto a circular no lugar, assim, sabe? Às vezes eu tento já uhum, prever isso um pouco Sim, e é uma boa quebrar, sabe? estratégia. Né? como é que são as leis no Brasil no que toca à privacidade e publicação de fotos? Há algum tipo de limitação? Pois é, eu nunca estudei muito a fundo isso, assim, Hum, de ir na fonte, né? Eu já vi alguns vídeos, já vi algumas pessoas que entrevistaram advogados falando que você não pode, sei lá, se focar num personagem muito claramente, tirar um retrato fechado. Mas eu acho que os problemas maiores, eu nem sei se essas pessoas estão certas também, assim, teria que ver isso. Eu acho que o problema maior é você fazer uso comercial e não artístico desse tipo de certo, foto, né? Sempre, né? certo. Eu não sei se como funciona fora daqui, mas eu acho que
O problema maior seria com o uso, né, para publicidade ou para algum outro fim Sim. que não seja o artístico. E, enfim, essa é uma questão que também sempre me perguntam e eu nunca tive nem de perto algum problema de alguém ser reconhecido, né? E Nunca houve assim um caso grave no Brasil que tenha chamado a atenção ao público numa situação não dessas, é, alguém que tenha usado a imagem numa exposição, alguma coisa e a pessoa não tinha autorizado, qualquer coisa do género. eu tento me informar porque às vezes as pessoas acham que existe essa lei e às vezes quando eu quero muito fotografar e não estou com disposição de sair do lugar, aí eu tento falar que não é assim e argumentar que a gente está sendo filmado o tempo inteiro por câmeras de Uhum. segurança, né? Eu sempre também penso naquele caso do Philippe Lorca de Corsia lá, que fotografou Sim, aquele sim, senhor judeu na rua em Nova sim. York, né? Que no final das contas foi provado que não havia dano nenhum ali à imagem do sujeito. Ele era simplesmente ele passando na rua, né? Como é uma cena que todo mundo que estava ali viu, né? Não tem porquê também, né? Você não tem como, realmente, você não está fazendo mal a nenhuma pessoa mostrando uma cena ali que um monte de pessoa que estava ao redor viu. Não tem essa ideia de privacidade Sim. se você está na rua, né? Tem outro artigo interessante que eu li um tempo atrás daquela uma fotógrafa americana que tem uma newsletter que chama Dina Litovsky. Hum. Ela é ucraniana, se não me engano, russa e mora em Nova York já faz um tempo. E aí, durante a pandemia, ela fez muitas fotos parecendo Hopper, assim, de janelas que ela via da Ah, rua, né? E parece que tem algum tipo de, né, das pessoas dentro de casa durante a pandemia, mas ela fotografando da rua. E eu não sei se agora eu não me lembro se é uma regra moral dela ou se é realmente uma lei dos Estados Unidos, mas que diz que se você consegue ver alguma coisa de um lugar público, então é legal fotografar, sabe? Você não poderia, por exemplo, subir em um apartamento e usar uma lente tele para roubar esta cena, mas se as pessoas que estão passando ali no nível da rua conseguem ver o que mesmo que está se passando no espaço privado, então isso ainda está dentro da lei. Achas então que a fotografia de rua é uma espécie de voyeurismo? Tem um pouquinho sim, não dá para negar, né, eu acho. Acho que não é só isso não, mas tem o seu em alguns momentos ali tem um pouco de você tem que ter um pouco de um espírito voyeur, assim, não que eu não sei que conotação essa palavra tem no português de Portugal, né, mas Não, não vejo não isso com uma carga tão negativa. é mais como observador, não é? sim, é É mais como mais Sim. observador, exato. Eu pergunto isto porque para muitas pessoas, especialmente quem está de fora, não é? E que só vê a fotografia de rua sem muitas vezes perceber muito bem o porquê do motivo, pode interpretar aquilo apenas Uhum. como um voyeurismo, não é? E esse exemplo que acabaste de dizer, né, de fotografar para dentro da casa de alguém, não é? Também pode ainda mais dar essa imagem errada, obviamente, mas Sim, pronto, também é legítimo que algumas pessoas percebam que seja essa violação de privacidade, por assim dizer, não é? é, Que se tem. mas tem um pouco, lógico, Eu acho que para ser fotógrafo é preciso ser um pouco voyeur, não é? Senão, é, Sim. acho Sim, que está um pouco ali no DNA do do fotógrafo, especialmente do fotógrafo de e rua. neste caso concreto, como um bocado há bocadinho o Gustavo disse, também faz parte da terapia, não é? É um bocado esse voyeurismo. Sim, E isso também explica um bocadinho não é, o conceito do sucesso de muitos programas, como por exemplo foi o Big Brother, não é? Que também o conceito daquilo, muito sucesso, foi fruto sim, porque as pessoas são do voyeur. voyeurismo, do voyeurismo, não é? isso pode Exatamente, variar um bocado sempre com o intuito com que sais para fotografar, não é? Porque o caso de um programa como esse é um voyeurismo, é algo, é uma satisfação para quem vê poder observar o dia a dia da vida dos outros. É quase escovilhice, não sei qual será o termo É, no Brasil. É gostar de ver a vida alheia aham, e a fotografia de rua. Eu gosto muito da maneira, por exemplo, como o João Marovide se vê, que é poderes apreciar aqueles pequenos momentos que acontecem no dia a sim, dia, do dia coisas a dia. banais que passam despercebidas, não Exatamente. é? Tem claro. muito a ver com o teu Aí, intuito quando tu sais para a rua. É um voyeurismo diferente, chamemos assim. sim, sim, eu acho que é isso, né? Não só, enfim, são esses pequenos momentos, eu também me sinto muito atraído de uma maneira
é difícil pôr em palavras, mas pela luz, assim, quando tem a Uhum. luz está incrível no começo da manhã, no final da tarde, eu sinto sei lá, um certo prazer estético vendo qualquer coisa, assim. Sei lá, uma lateral de um prédio, o Hopper também falava isso, né, de quando perguntavam sobre o que que era o trabalho dele, uma vez ele respondeu que: "Ah, eu tô interessado em pintar o sol incidindo na lateral de um prédio", e às vezes para mim é Sim. isso, né, mas essas fotos acabam às vezes eu faço, mas eu acabo sentindo falta um pouco desse elemento humano, então para mim é uma mistura dessa visão do Hopper com um pouco ali também de atividade humana e de, sei lá, de muitas, eu acho que as minhas fotos preferidas acabam sendo também aquelas em que eu consigo ter algum nível de identificação minha com o personagem, né, de me ver ali representado de alguma maneira, de compartilhar um pouco do sentimento que eu vi numa expressão que às vezes é uma mentira, né, às vezes é uma expressão que você capturou em um átimo de segundo ali que a pessoa pareceu melancólica e depois ela deu uma risada, mas quando você faz uma foto ali, aquele recorte, né, acaba definindo ali o que que a imagem representa, e a hora que você chega em casa você não, você tem aquele recorte só e, enfim, acho que é muito isso também. É curioso falares nessa questão desses pormenores da luz de chamar a atenção. Tu consegues identificar bem quais são os teus triggers quando sais para a rua? Quais são aquelas pequenas coisas que te chamam logo a atenção, que normalmente passam despercebidas? A luz acho que é óbvia no teu trabalho, mas em termos Sim. de pessoas, se tu consegues compreender se é, às vezes há pessoal que se sente atraído por determinadas cores ou determinado tipo de Aham. composição, gestos, tu consegues identificar os teus? Tens plena consciência do o que é que te atrai, o que é que te chama ao olhar quando sais? Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora eu tô pensando, tô tentando ver. Mas acho que sim, realmente a luz, depois em termos quando as pessoas, eu acho que as mãos me chamam muito a atenção, assim, quando eu vejo Hum, alguém gesticulando ou apontando ou fazendo carinho numa pessoa, acho que isso também, acho que não só para mim, né, mas para vários fotógrafos acaba também sendo uma coisa quase imediata de se tem uma mão envolvida, a chance da foto ganhar força ali também é muito presente, né? E acho que o olhar, né? Assim, principalmente hoje em dia, quando a pessoa não está olhando para o celular, para mim já é uma vitória, assim, né? Já tem uma certo. pessoa olhando para o horizonte já é algo bonito de se ver, porque a pessoa não está mais olhando para baixo, só do simples fato da Sim. pessoa estar olhando, às vezes encarando o sol, vendo a cidade ou perdida em pensamentos e não olhando para o celular, já é uma coisa se tornou uma coisa bonita, né? Já vale a Então, pena registrar esse momento, não é? sim. Já é uma E coisa rara exato, agora. assim, é uma briga simples, às vezes toda a cena tá perfeita e aí tem a pessoa tá olhando para baixo pro celular, isso já putz, eu Foi espero isso, um isso e quando foi pouco. com as máscaras, não é? As máscaras também complicou ali um É, pouco. nossa, sim, foi terrível também. Porque só sobrava realmente o olho ali, e quando o olho estava para baixo já era quase nada, né. É. Então, Gustavo, o que é que achas, por exemplo, do teu trabalho, né, estes anos todos? Sentes que ainda há aí espaço para melhorares e para. Sentes isso? Que ainda tens aí algo que podes limar, ajustar? Eu acho que, claro, com com certeza tem muito espaço para melhorar, mas ao mesmo tempo acho que tem um tipo de foto que parece que eu tinha que eu era melhor alguns anos atrás, uma foto um pouco mais complicada, com várias coisas acontecendo. Eu acho que Hum, eu perdi um pouco esses reflexos já e que, pelo menos para mim, fica cada vez mais difícil atingir alguns níveis de complexidade, com muitas coisas acontecendo ali, como eu tinha, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás na rodoviária. Parece que era não sei se era uma ok. mistura dos meus reflexos serem mais rápidos com a novidade que aquele lugar apresentava para mim. Hum, O que eu acho que eu quero e preciso muito melhorar, na verdade, é a edição, assim, eu acho que eu já tenho muita coisa produzida, eu não sinto, assim, eu tenho a necessidade física de produzir, mas eu acho que eu já tenho um material que às vezes me sufoca de tanto que eu produzo, assim, principalmente no último ano, eu viajei bastante, aí tem coisa, né, e quando você viaja isso se potencializa muito, né, a produção. sim, Eu acho que eu preciso mais entender como pegar fotos ali e tentar juntá-las e tentar criar uma narrativa ali, tentar pensar numa publicação que tenha um sentido ali, e também entender o potencial de fotos não tão fortes, não tão impactantes como as que as pessoas costumam gostar do meu trabalho, com reflexo, super complexos
sabe? Eu gostaria de me desenvolver, acho que mais nessa direção do que em relação à produção das fotos ali em si, né. Lógico que também tem espaço para avançar também na produção, mas eu acho que eu gostaria mais também de começar a pensar, mas eu também fico sempre em dúvida ali, tem muitos fotógrafos que são fotógrafos de fotos soltas, né. Você vê o próprio Gruyère, o próprio Carlos Moreira, não são fotógrafos que trabalharam o fotolivro pensando numa narrativa, né, esse conceito, essa ideia é uma, sei lá, está sendo mais discutida agora, né, com essa nova onda de fotolivros e as discussões sobre narrativa. E, enfim, é uma coisa que eu admiro, que eu gosto, mas talvez eu simplesmente não seja um fotógrafo desse tipo, de pensar em fotolivros e narrativas. E, na verdade, quando eu tento fazer esse tipo de coisa, eu tenho um amigo, chama Gabriel Cabral, eu sempre acabo tentando marcar uma sessão com ele ali via Zoom, ele mora em São Paulo. A Uhum. gente produziu um zine com minhas fotos de Nova York, por exemplo, e a edição é toda dele. Eu gostei muito das soluções que ele encontra. Ele consegue ver, acho que as pessoas às vezes conseguem ver meu trabalho com um olhar mais analítico ali em termos de edição do que eu mesmo. Isso acaba por ser sempre a parte mais difícil do trabalho, já que Sim. tu quando sais, então não, para além do primeiro projeto que resultou na publicação do teu fotolivro, e vamos já daqui a pouco falar um pouco sobre ele, o, o, o teu processo, para além disso, tu tens sempre a ideia de que estás a fotografar para algo, ou quando sais N- tentas manter-te sempre em aberto e mais tarde então revisitas e começas a perceber, ok, há aqui um padrão, há aqui um determinado ritmo ou tendência que se calhar pode estar aqui um Uhum. projeto que vale a pena ser explorado. Geralmente é sempre em aberto, assim, né? Hum, Eu não sou uma pessoa super analítica ou muito pensar, vou ter um projeto com esse conceito, eu sou nada conceitual. Assim, acho que até porque minha formação não foi exatamente em fotografia, foi sim, muito sim. com jornalismo, e a fotografia começou para mim como um hobby, como uma diversão, então eu ainda mantenho a fotografia muito como uma coisa muito de me divertir, de tentar não levar tão a sério durante a produção. Então, eu sou quase nada conceitual, assim, sabe? Eu acho que o conceito para mim tem que vir, pelo menos o meu trabalho tem que vir depois, e eu não saio buscando coisas específicas ali para completar. Pode ser que eu venha fazer isso algum dia, né? De ter um corpo de trabalho que eu sinta algumas lacunas aí que eu vá procurar fotos para encaixar ali, mas quando eu estou fotografando o pensamento é muito na foto única aí mesmo, sabe? Ok, então já estamos aqui a falar de fotolivros, não é? Como é que foi receberes o convite para a produção do teu primeiro fotolivro, do Maximum Shadow Minimal Light, pela editora Lambert Huber, certo? Como é que Uhum, surgiu certinho. essa oportunidade? Pois é, ele surgiu a partir do meu projeto da rodoviária, né? O fotolivro não é só sobre as fotos da rodoviária, mas acontece que eu ganhei um prêmio aqui, o Pictures of the Year Latin America, Uhum. que é um pouco sobre fotografia documental, mais do que né, Sim, de sim. fotografia de rua. Então, aquilo que eu comentava, né, quando a fotografia de rua sai um pouco dessa caixa da fotografia de rua, acho que ela tende a circular melhor, né? E aí esse projeto da rodoviária acabou circulando em alguns lugares, em newsletters, saiu numa revista americana, no site da The Atlantic. E aí acabou chegando esse editor na Áustria, que é o Lois Lammerhuber, que é uma editora pequena lá perto de Viena. E aí ele era um fotógrafo da revista Jill, aquela revista que parece a Net Jill, mas é alemã, Uhum. se não me engano, né? Jill, não sei como se diz exatamente. Sim, sim, sim. E ele já tinha morado no Brasil nos anos 70. Acho que isso deve ter despertado o meu trabalho deve ter despertado alguma nostalgia nele, alguma coisa ali. Ele gostou muito do que ele viu da rodoviária. E aí me escreveu um e-mail e pediu para ver mais coisas, eu mandei. E ele falou: quero fazer um livro com o seu trabalho. Mas, né, me demorou muito para acreditar, né? Porque é uma briga, né? Assim, é uma luta muito grande para publicar um livro, é super caro, né? Sim. As pessoas têm que fazer financiamento, tudo isso. De repente, esse livro me caiu no colo ali, né? E, depois eu fui entender, assim, a editora, pelo que eu entendi ali do processo deles, né, eles têm, esse não é o ganha-pão deles, né, os livros de É. artista, eles fazem livro para a Ópera de Viena, para o Louvre, aqueles livros de mesinha de café ali, né, encomendados, às vezes, grandes, né, desse tipo de fotografia, e aí o Lois gosta muito também da fotografia de rua, então ele criou essa linha que se chama Visual Poetry, e aí tem o Emil Gattolin, que é um fotógrafo russo muito bom,
tem o Raul Canibanhos, de Cuba, e Sim, aí sim, sim. ele, né, desenvolve essa linha paralela ali, que eu acho que a preocupação não é tanta financeira, e sim publicar o que ele gosta ali. E aí em julho de 2017, eu fui para a Áustria, levei um HD com 900 fotos, Uau! que era basicamente. E aí foi um processo bem direto ali. Eu sentei com o Lois, ele é muito direto, rápido, assim, também nas decisões. A gente viu as 900 fotos, aí numa primeira rodada demos uma estrela para as fotos, aí passaram, não sei, 300, depois fomos para 2 estrelas, 3 estrelas, até que chegamos a 95 fotos com 5 estrelas. Mas é Ok. aquilo que eu estava comentando, né? A ideia não era ter uma coisa narrativa, né? Aí na hora de organizar isso, a ideia do Lois era basicamente que as fotos não se repetissem muito, né? Então, lógico, você tem uma foto com reflexo aqui, a outra é luz e sombra, a outra é uma foto mais quieta, a outra é uma foto da minha mulher. Enfim, tem esses corpos de trabalho ali, né, de projetos diferentes que ele foi meio intercalando, não de uma maneira de tentar não deixar o livro muito monótono, porque também são Trabalharam 95 a fotos, né? cadência do livro, não é? Sim. É, que na verdade vai se justificando ali, na verdade, pelas quebras de padrão, não pela repetição, né? Como seria, sei lá, como costuma, é mais comum ver, né? Achas que essa foi o processo, a parte mais difícil do processo, a questão da seleção? É, na verdade, o Lois, ele estava pagando por tudo, né? Então, lógico, eu Ok. tinha ali a minha opinião, mas a última palavra era sempre ele. E eu também estava muito maravilhado com a possibilidade de publicar um livro, né? Então, eu também não entrei muito em brigas e aquilo que eu disse, né? Eu acho que as outras pessoas são melhores editoras do meu trabalho do que eu mesmo, então eu acabo deixando um pouco gosto de me concentrar mais na produção e deixar a edição para outras pessoas, então fui confiando nele ali. Uma coisa que eu não gosto no livro é que ele acaba sendo dividido no meio, né? Todas as fotos são, o livro é vertical Pois. e as fotos são todas cortadas. Isso é algo que com certeza eu faria diferente hoje. E me arrependo de ter concordado um pouco ali, né? Mas E fica já tens para ideia a lição. para um novo livro? Já está nos teus Planos para o planos? novo livro. Eu gostaria muito de fazer isso, e gostaria de fazer aqui no Brasil, porque como o primeiro livro foi feito na Europa, ele chega aqui muito caro, né? Ele é um livro caro até para a Europa, né? Custa 50 euros, mas no Brasil, então ele fica, apesar de eu ter vendido um número bom aqui, mas ele acaba chegando muito caro aqui, né? Então eu queria fazer alguma coisa pelo Brasil, mas lógico também quando o dólar sobe, todo o material aqui é importado, né? Papel, os valores são, tipo, com certeza sai mais caro do que o carro que eu tenho. Então vai ter que ser uma coisa bem pensada. Mas recentemente eu tive, a exposição está aberta ainda, né? Uma exposição em São Paulo que se chama Cidades Líquidas, Uhum. que foi um conceito da curadora Rosalina Kagawa, que também trabalhou com Carlos Moreira, que era meu professor. É um conceito que ela veio e que ela achou um recorte ali no meu trabalho e que eu acho que, sei lá, acho que também isso daria, já é um escopo mais bem definido para eu tentar pensar numa próxima publicação. Com certeza é algo que eu gostaria de fazer, mas ainda estou, enfim, né, não me preocupando muito, como sempre, ali, deixando que as coisas aconteçam. Na mesma hora eu vou tomar coragem para partir para essa. Eu sei que és membro da Burn My Eye. Queres-me contar um Sim. pouco como é que é a tua experiência num coletivo como esse, que tem o peso no meio da fotografia de rua? Como é que é Aham. estar num coletivo desses? É ótimo, assim, é bom ter, né, ter as pessoas ali disponíveis para um feedback quando você precisa do trabalho. Lógico, em termos de divulgação é importante também estar lá, né, uma página conhecida, acessada. Mas eu acho que, não sei, os coletivos virtuais, acho que, pelo menos no meu caso, acho que as pessoas já perderam um pouco a paciência para essa troca de ideias virtual, como Hum, eu já fui membro de outros coletivos antes, um que se chamava Street Photographers, que era bem básico o nome, 2012, 13. Eu não sei porque eu sinto falta de ter. Eu já fui membro também de um coletivo em São Paulo que se chamava Selva SP. E sim, aí sim. era um grupo de fotógrafos bem jovens, eu era o mais velho ali. E aí essa coisa da gente se reunir para beber cerveja e ver as fotos em loco ali, de fazer uma projeção, eu sinto falta. Isso ainda é meu ideal de coletivo, sabe? De ter um contato com pessoas da sua cidade que você possa encontrar regularmente Sim, ali sim. e é muito mais intenso do que uma experiência
Ter virtual, uma como é do Burn tertúlia. My Eye. É, né? Então eu acho mais recomendável, assim, apesar de em termos de, como eu disse, né, de publicação, de promoção, Uhum. é excelente, mas eu ainda sinto o meu padrão ainda ter um coletivo de pessoas mais próximas, e eu acho que é o que funciona melhor para o desenvolvimento de um fotógrafo. Achas que os tais nesse coletivo hoje em dia ajuda a validar um bocadinho mais o teu trabalho perante o público? Desculpa, no Burn My Eye, você comentou? Sim, No, sim. se ajuda na divulgação do trabalho? Não, não em termos de divulgação, em validação. Ou seja, o facto de Eu acho. seres um membro, que há outro Ah, tipo de reconhecimento por parte do público por seres um membro desse coletivo. talvez, eu acho que sim, viu? Eu acho que é um selo ali que, né, querendo ou não, tinha o In Public, o Burn My Eye, acho que, sei lá, a gente poderia dizer que o Uhum. coletivo está entre os três mais importantes ali, Sim, né, sim, da sim. fotografia de rua. Então, também não é algo que eu me preocupe tanto, assim, pare para pensar, mas eu acho que acaba também dando uma validação para o seu trabalho, né? E claro, sempre a gente abre convocatórias, as pessoas querem entrar, porque eu acho que também veem isso, né? Uhum. Apesar de, na prática, tem essa uma ideia mais abstrata ali, que o seu trabalho está sendo mais validado também, né? Mas apesar de na prática é mais, sei lá, os benefícios também não é isso tudo que as pessoas pensam que é, né? Tá no coletivo também, falando sinceramente. E estás a trabalhar em algum projeto novo? Já tens assim alguém em mente que já estejas a desenvolver que possas falar um bocadinho? Sim, na verdade é um projeto que não surgiu da minha cabeça, né? Tem um museu na Austrália que se chama NGV, que é de Melbourne, e eles têm uma trienal, né? Uma exposição trienal, e esse ano a exposição vai ser sobre 10 megalópolis no mundo. E aí eu fui o fotógrafo encarregado de fazer as fotos de São Paulo. Então faz um ano que eu tenho ido bastante para São Paulo para fotografar, e a ideia é chegar num trabalho de 50 fotos ali sobre a cidade. Eles têm vários temas, então isso está me deixando bem animado também. Assim, eu tenho mais 3 viagens para fazer entre abril e maio e, sei lá, eu não publiquei nenhuma dessas fotos, né? Então é gostoso ter alguém que te diga assim, exatamente o que fazer, você vai ficar focado. Eu fui algumas vezes o ano passado, né? Enfim, tem alguns temas definidos, e agora também, quando eu voltar, eu vou passar 3, 4 dias fotografando de noite a cidade de São Paulo, que é uma cidade que é super desafiadora, porque ela é muito diversa, né? Assim, é meio um trabalho impossível, hercúleo, fotografar São Paulo, porque é super diferente dependendo do bairro que você vai. Ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo, então ela é super empolgante também de fotografar, né? Enfim, difícil, chove muito também, dependendo da época do ano, mas enfim, estou gostando de ter essa meta, e isso vai ser apresentado lá durante essa trienal, uma projeção, uma tela bem grande, então acho que vai ser junto com fotos de outras megalópolis, então acho que vai ser bem interessante isso. Eu estava aqui a ver, tu em breve vais estar aqui pela Europa a dar 3 workshops em Espanha, certo? Certo? Agora, Exato. já agora, para quem estiver interessado, o Ah, Gustavo por vai favor. estar em junho deste ano e no início de julho em Vitória-Gasteiz, em Madrid e em Barcelona, em 3 workshops separados de 2 dias, se não estou enganado, não é, Gustavo? De 3 dias cada workshop. 3 dias? Essa é uma experiência. Isso é algo que eu já fiz o ano passado, né? Já fiz são workshops com um professor e fotógrafo de Vitória, de Bilbao, que se chama Gustavo Bravo, também é um Uhum. ótimo fotógrafo e é um professor que já utilizava as minhas fotos nas suas próprias aulas para os alunos, então foi Ah. muito interessante dar o workshop com ele, porque, né, ele sabia coisas das minhas fotos que eu também não sabia, que eu, que eu mesmo não sabia, né? E ver ele falando foi muito enriquecedor para o meu próprio trabalho, e aí eles têm essa escola em Vitória, então a mulher dele também, Sandra, é super profissional na organização desses workshops e deu super certo o ano passado em Madrid. E aí resolvemos também repetir essa experiência agora em outras cidades, né? Em Madrid, Barcelona e Vitória. E além disso, também eu estou organizando um que já está cheio, esse que é em Londres, com Uhum. Stuart Payton, que é um fotógrafo Ok. escocês, que também tem uma linguagem um pouco parecida com a minha, trabalha muito com reflexos.
Tem outro em Bruxelas, que é um grupo menor, que também já está cheio, e aí tem outro em Liège, na Bélgica também, que foi um convite de um amigo belga. E, enfim, isso tudo vem surgindo de convites para ir para esses lugares e a maneira que eu consigo também de viajar um pouco para a Europa, de fotografar em lugares diferentes, né? Mas, enfim, se Falta alguém mais quiser um me em chamar para Portugal. qualquer lugar, é só me chamarem que eu vou. Para quando em Portugal? Para quando? Pois é, na verdade eu já fiz um aí em Lisboa em Em maio de Lisboa, foi. 2019, Sim. antes de ir para o meu lançamento do meu livro na Alemanha. Mas eu tenho um amigo, um Paulo Marinuzzi, que estava brasileiro, estava morando no Porto, e a gente está pensando também, tive convite de uma outra pessoa daí, mas eu acho que vai ficar para uma próxima viagem. E esses da Espanha acabaram me tomando quase todo o tempo de férias. Todo o tempo. Para mim é um alívio poder fazer em português, porque dar workshop em inglês ou espanhol acaba também sendo super cansativo, né? Ter que pensar em termos artísticos de expressão ali. Então, fala, tá em Portugal. Além das cidades também serem super interessantes para fotografar. Né? Quer dizer, só conheço Lisboa, né? Mas estou muito curioso para conhecer o Porto. Antes de ir para Londres, eu vou passar 2 dias aí pelo Porto também. Vou Então chegar temos pelo que Porto para. combinar um Então temos café. que combinar um Vocês estão. cafezinho ou uma francesinha. Opa, vocês estão pelo Porto? Sim, 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 estamos os sim, dois no sim. Porto. Sim. Ah, maravilha. É uma questão Segunda de semana eu tô combinarmos. chegando É aí. uma questão de combinarmos. Acho que Ótimo. sim. Vamos, Podemos vamos combinar. tirar Vai umas lá. fotos pela cidade. Parece-me muito bem. Certeza. O que é que as pessoas podem contar com o teu workshop? Qual é o teu processo de ensino? Porque varia sempre um bocadinho com o nível de cada um. Não é? Há pessoas que estão Sim. um bocadinho muito iniciadas, há outras que já têm alguma experiência. Como é que tentas equilibrar um bocadinho isto durante a formação? Isso é sempre um processo É, com que eu luto quando dou alguma formação. né? Eu começo sempre falando um pouco dos meus trabalhos, dos meus projetos, não porque eu gosto de falar sobre isso, mas eu acho que quando a pessoa vai fazer um workshop com você, na verdade, ela, né, ela gosta um pouco do seu trabalho e quer saber como você fez aquilo, né? Então, eu passo ali 1 hora falando de projetos, de como eu cheguei em algumas fotos, de coisas bem práticas ali, de como trabalhar a luz, reflexos e tudo isso. E dependendo também muito do tempo, né? Eu gosto também de fazer algumas apresentações de fotógrafos que foram referência para mim, Uhum. como que eu fui roubando um pouquinho de cada. Gosto de apresentar também ideias para projetos em fotografia urbana ali, né? De ter também muitas pessoas se sentem muito perdidas na produção e aí querem ter Pois. inspirações para desenvolver o seu próprio projeto. E claro, aí tem essa parte da leitura de portfólio, que aí é super personalizado, né? Apesar de ser uma Uhum. leitura coletiva. Mas tem pessoas que precisam simplesmente de dicas técnicas, como as suas fotos estão super expostas, ou a sua composição não está funcionando por isso. E há outras pessoas que estão num nível muito mais avançado, que é mais uma questão de organizar a série e tentar achar um fio condutor ali para um trabalho que já está bem mais avançado, né? Enfim, aí eu acho que a personalização desse atendimento vai mais nessa questão na hora de uma leitura de portfólio. Quando tem tempo também as pessoas gostam de saber como que eu faço tratamento de imagem, também Sim. não tenho nenhum segredo em relação a isso. Mas eu fico muito, como eu estou viajando e estou muito feliz de estar sendo recebido fora do Brasil e tal, fico muito à disposição também. Saio com um grupo para comer, para beber depois, e aí fico qualquer dúvida que tenho e queiram conversar questões filosóficas sobre fotografia de rua. Eu adoro também ter essa troca nos momentos fora da sala de aula ali. É muito bom. Como é que lidas quando te aparece algum tipo de aluno que tem um trabalho que tu sentes que não está a ir a lado nenhum? Tu gostas de ser frontal e dar assim um banho de realidade, e às vezes isso é o suficiente para a pessoa. Falo completamente por mim, porque foi isso que me aconteceu. Eu quando estive na Magnum a fazer formação, se não me tivessem feito isso, eu hoje não tinha mudado a maneira como eu olhava para a fotografia, e eu acho que isso foi das coisas Uhum. mais importantes que me aconteceu. Foi ter alguém que teve a capacidade de ser frontal comigo, a dizer: este trabalho tens que mudar a maneira como o fazes. Tu consegues fazer isso, ou tendes a indicar um pouco à pessoa que pá, se calhar precisas estudar um pouco mais, se calhar repensar a maneira como estás a fotografar? Como é que lidas com uma situação dessas? Eu acho que acaba sendo muito
útil, assim, esses banhos de água fria que a gente toma, né? Por exemplo, quando eu fiz Sim, o não é? curso com o Carlos, também era a mesma coisa. Eu mostrava 50 fotos e ele, não tem nada aqui. E aí eu, lógico, voltava super triste para casa, querendo. É E há pessoas duro. que desistem e há pessoas que continuam. Mas Pois, eu acho que quando eu vejo o trabalho das pessoas, se a pessoa me leva 15 fotos, assim, eu acho muito difícil não ter nenhuma que tenha algum início de caminho aqui, sabe? Tipo assim, ó, ok. esquece todo o resto e a partir dessa foto que me lembra outros fotógrafos, isso aqui, aí em cima de uma foto que é muito difícil não ter, eu acho que eu consigo construir alguma coisa e dar alguma indicação a partir daquilo, falar, ó, esse vai, para mim o seu caminho é por aqui, que lógico é uma opinião super pessoal ali, né? Claro, E também claro. vendo o trabalho num recorte muito pequeno, mas eu acho que tem alguma coisa que eu acho que é indicativo, pode ser indicativo de, ainda que aquela foto talvez também não esteja exatamente super correta ou super bem trabalhada, mas eu tento buscar esse indício de alguma coisa que, né, que pode existir, às vezes é do trabalho todo apresentado, mas que pode ser uma direção ali. Mas é Sentes que há difícil para mim muito. ser muito duro. Sentes que há muito desconhecimento da história da fotografia, especialmente do nosso género, por parte de pessoas que estão a começar, que não há assim Sim, essa vontade de ir estudar o que ficou para trás e baseia-se um bocadinho mais naquilo que possam ser o trabalho de autores de Instagram, e não querendo menosprezar, exatamente. mas que não tem uma fundamentação mais clara por trás, se é que podemos chamar assim. É, sim, acho que é bem isso que você estava comentando, né? Lógico que também a gente não pode generalizar, tem muita gente que, né, se dedica a estudar a história da fotografia de rua e compra Uhum. fotolivros, e mesmo o YouTube é uma fonte muito rica de informação sobre isso, mas tem muita gente também que a influência já é uma influência de, né, de quarta, quinta mão ali, e é uma influência que às vezes não é tão benéfica porque é uma influência que se deixa levar um pouco pelo sucesso no Instagram, né, que privilegia fotos que são Sim, muito sim. corretas graficamente, com linhas, né, convergentes que levam a personagem pequeno ali no fundo, e isso dá 10 mil likes, então a pessoa que está começando a fazer fotografia de rua compreende que isso sim é uma boa foto de rua, porque afinal, se 10 mil pessoas gostam, não pode ter nada errado Pois. com essa foto, e então, lógico, o Instagram tem esse problema, né, de ser, claro, também tem muita coisa boa ali, mas também tem essa falsa ilusão de qualidade, né, para alguns trabalhos que são, na verdade, só privilegiados pelo algoritmo, que também são de fácil Uhum. leitura ali, que são muito Sim, sim, mais sim. decorativos do que ter uma profundidade mesmo. Eu acho que são fotos mais, como é que é, com forma e sem conteúdo. É algo do género, não é? É isso. A composição pode estar lá, mas aquilo que ela transmite, para nós que conhecemos o meio e que vemos imensas imagens do género e trabalho de outros autores, nós compreendemos que aquilo é um pouco clichê, não quero dizer banal, mas entra no universo do clichê. E que pode ser muito repetido ali facilmente, né? Não é uma coisa também tão. Enfim, mas é Acho que tudo. aquele São projeto do Street fases também Repeat do é um bom desenvolvimento. exemplo disso, não é? Quem? O projeto do Street Repeat é um pouco isso, Ah, sim. é mostrar-nos, não é? Aham. Que existe esses ritmos e essas repetições por todo o mundo, não é? É, E o difícil é exatamente. não fazer igual. É. E é tentador também, às vezes, né? Às vezes eu tô na rua e eu vejo uma foto ali, uma pessoa de blusa listrada na faixa de pedestres ali, né? Que é algo já foi feito 1 milhão de vezes, mas aí, às vezes eu faço, mas Está também não lá. publico ali. Mas essa é sempre uma briga, né, de forma e conteúdo ali. Eu mesmo gosto Sim, muito de composições, e às vezes, né, eu consigo tirar composições incríveis, mas lógico, eu acho que as minhas fotos que acabam ficando, que acabam perdurando por mais tempo ali na minha cabeça, que são as que eu levo mais para a vida, são aquelas que misturam uma boa composição com algum conteúdo ali. Ainda que eu publique muitas no Instagram que eu vejo que são só composições, isso são partes também do exercício ali, né? Eu também não considero o Instagram como o resultado final ali de um trabalho, né? Até porque eu publico uhum, muito, todo mundo publica muito ali, então acho que sim. também é, é essencial ter
noção, né, do que é para Instagram e do que você vai levar, o que vale a pena ser impresso, ser levado para uma publicação ali, né, que são essas fotos. Eu acho que são essa mistura de forma e conteúdo, né. Isso é uma boa questão. Tu, com licença, costumas imprimir as tuas fotos? Sim, eu tenho uma impressora em casa que não faz cópias muito boas, nem muito grandes, no Hum, máximo uma 4 que é 30 por 20, mas eu gosto muito de, quando eu tenho uma que eu acho que vale a pena colocar no papel. E aqui em Brasília também, de vez em quando, tem algumas feiras de fotografia, que é mais para reunir hum. os amigos e os fotógrafos, beber cerveja e tal, não se faz muito dinheiro, claro, mas é também um pretexto para eu imprimir as fotos preferidas ali dos últimos meses e, mesmo que não venda, ter, dar uma olhada nelas no meio físico ali é muito bom. Sim, sim. E há bocadinho estamos aqui a falar né, dos workshops e da parte de ensino. Lembras-te assim de algum conselho que tenham dado que realmente tenha tido um impacto muito grande no teu trabalho? É, eu não consigo pensar em nenhum muito aquele conceito, sabe, aquele conselho muito pontual ali. Eu acho que é mais uma mistura das coisas, né? E uma coisa que, Uhum, que me marcou, assim, que, que eu acho bem curioso, é que, por exemplo, eu fiz dois workshops da Magnum, né? Um com o Pinkasov e uhum. outro com o Nikos Economopoulos, né? E são muito opostos os Ok. dois, assim, né? Sim. São totalmente opostos, apesar dos dois trabalharem muito na rua, né? Uhum. Mas é muito curioso, porque no workshop do Pinkasov, se uma foto era super clara, se a pessoa podia facilmente identificar o que estava ali naquela foto, para ele não servia, sabe? Ele já Uau. dispensava de cara, assim, isso é foto de rua, isso é foto documental, assim. Ele não queria, né, nada que fosse descritivo, né? Então, durante aquela semana ali, eu acho que durante aquela época, especialmente, meu trabalho se, né, ganhou todo mundo que estava ali no workshop. Ele é um cara, enfim, muito intenso ali no jeito que ele ensina, tal, acabou fazendo coisas super abstratas que eu gostei Hum, muito de ter ido por esse caminho, mas que depois de um tempo essa influência também vai se diluindo ali, né? E aí com o Nikos Economopoulos era totalmente o contrário, né? Se uma foto não tinha emoção, e ele é um grego meio, né, super passional ali também, né? Se uma foto não tinha emoção, se a composição era excelente, a luz estava boa, mas não tinha emoção, para ele também não servia, assim, sabe? Então, e aí é bom, interessante fazer isso, né? Assim, lógico que você não. É interessante pegar um pouquinho de cada ali e tentar misturar esses conselhos, esses ensinamentos de cada workshop e trazer para o seu próprio universo, para a realidade que você fotografa, e acho que é assim que você vai desenvolvendo um estilo também, né? Né? Pegar esses pequenos ensinamentos de fotógrafos que te inspiram e trazer para o teu mundo ali, né? Mas eu não lembro de uma dica certeira, faça isso, que tenha me marcado ali. Tem vamos, uma coisa, va- desculpa. diz. Não, tem um ensinamento que foi muito, talvez tenha sido mais importante, que não foi de nenhum workshop, foi de um livro de um fotógrafo de cinema, né, um cinematógrafo que chama Edgar Moura, ele tem um livro que chama Luz, Câmera, Ação, que é basicamente ele falando sobre a luz em direção do cinema, só que é um livro que todo mundo aqui no Brasil recomenda Sim. para quem está começando a fotografar. E um momento do livro ele diz uma coisa que é muito óbvia, né, muito clara, simples, mas que para mim mudou muito. Ele fala: se você quer saber da onde a luz está vindo, é só você olhar a direção das sombras, né? Lógico, se a sombra está Sim, apontando para a sim. esquerda, a luz está vindo da direita e vice-versa. Uhum. E isso era muito, muito simples, né? Como eu comentei, mas no começo, quando eu estava fotografando, sei lá, 2010, 11, quando eu li esse livro, isso me marcou muito, né? E aí eu aprendi a me posicionar em relação à luz. Não que eu faça só fotos com a luz favorável, né? Eu faço muito contra a luz, mas ter essa noção de onde o sol está vindo, ou o sol ou a luz rebatida está vindo e, né, de ter essa nossa compreensão um pouco maior de como iluminar os personagens. Eu acho que isso talvez tenha sido o mais marcante, né, ensinamento aí que eu tive. Então, vamos pensar então de forma contrária. Que conselho é que gostavas que tivessem dado quando começaste? Caramba, eu acho que eu O que é tive que, muitos o que, é que um, conselhos um bons jovem do. gostava de Eu ter acho que ouvido?
Eu acho que o que eu precisava ter ouvido, eu acho que eu ouvi, assim, não sendo pretensioso, mas principalmente do Carlos Moreira, assim, que foram mais lições mais filosóficas em relação à fotografia, em termos de Hum, não esperar sucesso pessoal, profissional, não esperar dinheiro, de fazer uma fotografia que seja uma fotografia que é feita só para você e que se outras pessoas gostarem bem, se não gostarem, enfim, problema, mas de deixar a coisa o mais pessoal possível, sabe? De não se preocupar. Quando eu cheguei lá no curso, eu, sei lá, me interessava a fotografia, o fotojornalismo, a fotografia de moda, e o curso inteiro foi voltado para fotógrafos que eram mais que tinham feito fotografia por interesses pessoais ali, né? O próprio Kertész, que trabalhou profissionalmente, mas que desenvolveu um trabalho que é muito íntimo ali mesmo quando ele está na rua, né? Robert Frank, que são fotógrafos que, sei lá, que deixaram a coisa, fizeram a sua fotografia o mais pessoal possível, sem hum. buscar atender uma pauta ou, né, ou a cumprir uma função para a fotografia. Lógico que não tem nada, nenhum problema você trabalhar com fotografia também e ganhar dinheiro com isso, mas é de manter também esse lado dentro da sua fotografia que seja o mais pessoal, voltado só para te agradar, né? Acho que isso é, que no final das contas, apesar de da gente não, né, do Carlos dizer que a gente não deve esperar sucesso ou reconhecimento com isso, acho que isso acaba enriquecendo a sua fotografia e pode te levar para, né, para ter reconhecimento, né? Acho que quanto mais pessoal a gente faz a nossa fotografia, mais chance dela também tocar outras pessoas ali e se distinguir um pouco. Qual é aquela pergunta que nunca te fizeram que gostarias que te fizessem? Rapaz, deixa eu pensar. Essas são sempre, eu não sei, foram tantas entrevistas ali, que eu não sei se eu consigo pensar em uma que nunca foi perguntado ali, mas é basicamente, não sei, talvez tivesse algo a ver O que é que com, gostarias de falar? Sim. eu acho que é que eu não acredito muito em talento ou em inspiração, que eu acredito muito Hum. em, sei lá, um trabalho até meio físico ali, né, porque é muito comum também ter esse tipo de fotógrafo. A pessoa passa também 2 meses sem fotografar, e aí, eu fotografo uma vez a cada 2 meses e espera Uhum. que exista um gênio dentro dela, que quando ela saia para fotografar, que isso vai aparecer nas fotos, né? E eu acredito muito num trabalho meio físico ali da fotografia, né? De se impor essa disciplina de fotografar todos os dias para mim, que pelo menos isso é o que funciona ali, né? E lógico, também tem isso, né? De você não pode se forçar a fazer algo que você não está com vontade. Mas para mim é difícil falar disso porque eu Uhum. estou sempre um pouco disposto a fotografar, né? Mesmo quando o tempo está nublado, eu quero ficar um pouco na rua para ver esse teatro das pessoas indo e voltando, os ônibus passando. Então, é algo também que não pode ser muito forjado, né? Se as cidades ali, se as pessoas que estão na cidade também não te interessam, isso vai aparecer na sua fotografia, né? Se você está realmente interessado e maravilhado com o que está acontecendo na tua frente, isso também aparece, né? Então, às vezes tudo bem, você tem outras questões para pensar, tem sua vida pessoal que está se Claro. desenrolando, sua família, e aí, mas eu acho que é importante ter esse radar atento aí sobre o que realmente te interessa e fotografar isso, né? Para mim, eu gosto mesmo das cidades, talvez pelo fato de eu ser de uma cidade super pequena, que tinha só 18 mil habitantes, eu tenho esse lado meio deslumbrado com cidades grandes, eu acho incrível para mim e, enfim, é algo que eu procuro fotografar, mas eu acho que é importante estar atento para o que realmente toca. Achas que isso pode ser a grande lição a transmitir às gerações mais novas, que é persistência, que não é só por sair uma vez por mês ou duas vezes por mês. É a insistência, é o estudo, é a dedicação, é isso que está a faltar às novas gerações de fotografia de rua. Acho que não sei se está a faltar, dá para generalizar, mas acho que não só na fotografia, né, em tudo, né? Um pianista ali ele não pratica uma vez por mês Claro, claro, né? Um jogador de futebol não vai treinar uma vez por mês e enfim, a fotografia de rua tem isso, né? Lógico, é ótimo que ela também tem esse lado de hobby, que as pessoas vejam só prazer ali, mas é importante ter uhum, noção também de que se você realmente quer alguma coisa com ela, você vai precisar se dedicar, né? Que as suas fotos você não vai evoluir saindo uma vez por mês.
uma vez a cada 15 dias ali para fotografar, né? Acho que ficou aqui um excelente término de programa com esta dica, não é? Que acho que é muito importante e acho que todos nós concordamos, não é? Que realmente é algo que quer que a gente faça tem que ser contínuo e não fazer uma coisa esporadicamente à espera que haja aí um toque de Midas. Sim. Ou então A um palavra é toque de trabalho, não é? Photoshop, ou um toque de Photoshop, ou o que é que seja. Por isso, Gustavo, muito obrigado Muito por obrigado. teres Obrigado. aceito o nosso convite e por este Obrigado, Rubem, momento, esta João Paulo. conversa que tivemos. Esperamos por ti então no Porto, que Sim. possamos então encontrarmos por aqui e quem sabe até no futuro poder haver essa workshop aqui também pelo Porto. Também acho que Seria ótimo. seria muito bom. Malta que nos está a ouvir, espero que tenham gostado deste episódio. Gostaram? Partilhem, comentem, deixem o vosso feedback. Já sabem, não quero mais a gente repetir. Se tiverem sugestões de convidados, como por exemplo, tivemos o caso de hoje é um excelente exemplo disso, né? Que foi um nome que foi falado e que nós conseguimos felizmente trazer aqui esta conversa para vós, ou então até mesmo eventos que queiram divulgar, sejam exposições, workshops, lançamentos de fotolivros, entrem em contato connosco, seja por o Instagram, ou pelo nosso canal de Discord, podem aceder ao link de convite, ou então por e-mail, que é Ruben. É o provadecontacto.podcast@gmail.com. Ora, aí está, malta. Portanto, não há razões para não poderem comunicar connosco, interagirem connosco. Senão, a gente encontra-se no Discord. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Ruben, até o próximo episódio. Até ao certo? próximo. Malta, um abraço. Um abraço, obrigado. Obrigado, abraços. Valeu.